Sejam muito bem-vindos a essa casa de luz, essa casa de Jesus, essa casa de bênçãos. Hoje eu vou dar uma boa noite especial para Rosângela Santos, Luiz Henrique, Andrei Lucas, Júnior, Enerci, Rossana Estrela, Rosângela Marins, Antônio Carlos Ximenes, Roseli Magalhães, Maurílio, Débora e Jorge. São amigos que estão nos visitando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém além desses nomes que eu falei? Aqui pela primeira vez? Não, né? Estamos felizes de ter-nos aqui. Esperamos que vocês gostem, que vocês retornem. E se precisarem de algum esclarecimento a respeito do funcionamento da nossa casa, é só nos procurar, tá? No finalzinho da reunião. Boa noite também aos companheiros que nos assistem, que nos acompanham pelo Facebook. Vocês também são muito bem-vindos. Que possamos, então, ter uma noite de muita paz, muita harmonia, muitas bênçãos. Que procuremos deixar um pouquinho de lado, nesses momentos que estamos aqui, nossa rotina, né? Os nossos afazeres, aquilo que vamos fazer quando sair daqui, aquilo que vamos fazer amanhã, para que a gente possa estar com o pensamento aqui focado, possamos estar aqui inteiros para aproveitar ao máximo todos os momentos dessa noite, todas as bênçãos trazidas do alto, essa ambiência que está nos envolvendo nesse momento, essa energia, para que saímos daqui melhores do que entramos, para que saímos daqui mais fortalecidos, tá bom? Eu vou convidar a companheira Cida para ler a página de abertura. Por favor, companheira. Boa noite. Boa noite. Mensagem de conforto. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom. Além do cansaço em que se veja, leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conservação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças. Mas não se acomode com a inércia, em momento algum, do livro Busca e Acharás, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Vamos então fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, Criador de todas as coisas, e fazer a nossa oração. Deus infinitamente bom, infinitamente justo e misericordioso. Mestre Jesus querido, amigo, companheiro, conselheiro, estamos aqui mais uma vez reunidos nessa casa amada, numa noite de quarta-feira, com o coração cheinho de gratidão por mais essa oportunidade a nós concedida. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada por termos chegado até aqui, nesse finalzinho de dia, depois do trabalho, depois das nossas funções, depois das atribulações do dia, podermos desfrutar desse momento de bênção, desse momento
que traz bálsamo para o nosso coração, para a nossa mente. Que estejamos aqui de corpo e alma, prestando muita atenção em todos os momentos que vamos passar aqui juntos. Mestre querido, somos só gratidão por todas as oportunidades que o Senhor nos concede, pelos seus ensinamentos, pelo teu evangelho de amor, verdadeiro receituário, que nos conduz, que deve nos conduzir, que possamos, a cada momento de dúvida, a cada momento de hesitação, consultar esse receituário, consultar esse evangelho de amor, elevar nossos pensamentos a Ti, na certeza de que estás ao nosso lado e que nos conduzirá pelo melhor caminho. Pedimos a Tua bênção também, Mestre querido, para a companheira Benimar, que vem fazer ao estudo da noite de hoje, que ela também esteja sob a proteção e influência do seu guia e mentor, que suas palavras possam tocar o coração de cada um de nós, trazendo reflexões importantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Mestre querido, fique conosco, nos envolva na Tua paz, cada um de nós, dos dois lados da vida, hoje e sempre. Graças a Deus. A honra, então, de convidar a companheira. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa depois de um período de tão grande distância física, né? Mais de 2 anos se passaram e a gente muitas vezes só se viu pela telinha. Então, muita alegria de retornar aqui e eu espero que nossa fala, como a companheira disse, seja útil. Hoje foi um dia bastante atribulado, os netos em casa, então eu estou pedindo a Jesus que Ele nos auxilie, nos intua, né, para que a fala de esforço, de estudo de esforço, seja útil, que alcance o coração de todos vocês e o nosso também. Eu separei esse tempo, né, e é muito interessante como na abertura desse livro, ele é de Emmanuel e André Luiz, psicografia de Chico Xavier, né? Eu sei que tem novos aqui, eu não sei se são novos nessa casa ou se são novos na doutrina espírita, né? Então, qualquer dúvida também podem perguntar, mas é interessante na abertura, quando o espírito de Emmanuel, ele diz que poderia escrever sobre assuntos mais profundos, ele poderia falar sobre como é que é a vida do outro lado, que muitos perguntam sobre isso, mas que ele percebe, né? Isso, e a espiritualidade também, a todo tempo é assim, mas algum momento em que ele escrevia, ele percebia a importância, o chamado dos amigos, das pessoas sobre temas do dia a dia, né? A gente estava aqui falando, ela estava falando na prece sobre o nosso dia a dia, deixá-la fora. A gente vai trazer o dia a dia para cá. Não no momento de nos preocupar, não, mas vamos falar das coisas do nosso dia a dia, sim. E ele fala isso, né? É interessante que ele diz assim, olha, os temas que são inquietantes, conflitos no lar, né? Os esquemas de família, parentes difíceis, né? Quem não tem, desafios, desajustes psicológicos, quem não tem problema de ordem emocional. E aí ele foi falando, né, a questão da sede de paz que nós temos, todos nós temos essa sede de paz, né? Quem não se aflige, não está inquieto e muitas vezes tem sede desse sentimento, né, da quietude íntima. E aí ele narra que esses temas foram os que ele considerou para trazer para essa conversa dessa obra, né? Aparentemente simples, mas de muita importância para nós.
É claro que o estudo é baseado no Evangelho e Emmanuel e André Luiz partem, né, do Evangelho, do capítulo 25, que a gente também vai considerar aqui nas nossas reflexões. Vai também considerar? Não, vamos prioritariamente considerar. Mas é que a obra de Chico, ela parte do Evangelho e vai trazendo a reflexão para a gente em torno dos temas. Então vamos lá, começando aí, falando um pouco do Evangelho em si. A passagem é: porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, né, Jesus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Olha que interessante, né? Esse primeiro momento aí da nossa reflexão. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E aí a gente pensa assim: mas quantas vezes eu pedi e não recebi? Quantas vezes eu busquei e não achei? Né? Quantas não foram as vezes que nós batemos a porta e ela não se abriu? Mas o que nós buscamos? O que nós procuramos? Em que porta nós batemos? Essa é a questão, né? Nós normalmente buscamos as coisas voltadas para o materialismo. Nós buscamos aquilo que nos satisfaz materialmente falando. As portas nas quais nós batemos são portas que dariam acesso ao mundo material, às coisas materiais, às conquistas do corpo, e ela não abre, as portas não abrem, por isso, porque esse não é o caminho. Então, não é com certeza que o Evangelho está equivocado, nós estamos equivocados, porque estamos buscando de maneira incorreta, estamos batendo na porta que não é a ideal, né? Normalmente, essa fala do Evangelho, né, ela tem dois aspectos assim, permeando as obras. Um deles é do ponto de vista material, que é esse que a gente está enfatizando aqui, né? Mas o Jesus quis nos dizer, ao buscar, né, ao nos dizer da necessidade de buscar, materialmente falando, o primeiro ponto de vista, o buscar do trabalho, né? Porque o trabalho nos leva ao progresso. Que trabalho? É só o trabalho profissional? Não. Também. Mas o trabalho de toda a ordem. O trabalho, o esforço. Os animais, eles também precisam trabalhar pela sua própria permanência, pela sua própria manutenção, pela sua própria vida. A diferença é que ao nos criar, Deus nos deu a inteligência de procurar o trabalho não só para nos manter fisicamente falando, né? Instintivamente é isso que acontece, mas para que nós tenhamos o progresso. E o progresso é necessário, porque se Deus nos colocasse tudo, por que Ele não deu tudo logo de mão beijada para a gente? Não seria tão mais fácil? A gente pensa assim, não seria tão mais fácil? Teve aí a pandemia, a Covid, não seria mais fácil que Deus fosse lá, plim, colocasse na cabeça do homem, de determinado homem, a cura, a vacina, logo no início, não teria morrido tanta gente, né? E a gente sabe que não morre, para nós que somos espíritas, mas estamos usando aqui o chavão da pandemia, né? Não teria desencarnado tanta gente. Porque se Deus deixasse que o homem ficasse inativo, ele ia atrofiar. Nós íamos ficar sentados, aboletados e íamos atrofiar fisicamente e intelectualmente. Foi necessário que Deus colocasse o homem em condição de trabalho e de progresso, mas que colocasse nas mãos dele
essa vontade de progredir e essa necessidade de progredir. Então, materialmente falando, é esse o sentido, né, que o Evangelho nos quer dar, né? E, ao mesmo tempo, esse desejo do homem, porque ele nos leva à conquista. Sem esse desejo de progresso, a conquista não seria alcançada, né? Então, ele espicaçou a curiosidade do homem, ele colocou lá dentro do homem esse desejo. Você vê que a gente está sempre, e aí estamos falando do homem, a humanidade, homens, mulheres, todos, né, claro. Mas Deus colocou em nós essa vontade de progredir, de achar sempre uma coisa. Aquelas que são donas de casa estão sempre procurando uma coisinha para fazer diferente na casa, né? Aqueles que estão no ambiente profissional estão sempre buscando algo para progredir, para aprender. A gente quer sempre ver algo diferente. Isso está em nós, né? E quando não está, é muito ruim. Quando nós não temos esse desejo, e aí materialmente falando, no primeiro momento, é muito ruim. Eu tenho um pai de 89 anos, né? E ele perdeu, nós perdemos, aspas, aí, a minha madrasta, né? A companheira dele, no período da Covid, né? Infelizmente. E ele, depois dessa perda, né? Pelo menos foi provisória, que a gente sabe, né? Ele ficou mais atrofiadinho, foi ficando aboletado. Ele fica de um sofá da sala para o sofá da varanda. E vai da sala para a varanda. Vamos, pai, fazer uma coisa. Ele não quer levantar. Vamos, pai, vamos fazer uma horta, vamos fazer qualquer coisa. E ele não tem vontade. E quando a gente conversa sobre determinado assunto, ele fala, não ligo, não quero. Então ele está na fase em que o desejo está ali quietinho, atrofiando. Isso é bom? Claro que não. Quando o desejo nosso de algo novo, de progredir, de criar, ele fica arrefecido, nós atrofiamos. Isso não é bom, né? E que bom que Deus colocou essa vontade em nós. Prosseguindo aqui, nós temos agora o aspecto moral, né, dessa fala de Jesus, né? Quando ele diz, do ponto de vista moral, o que nós pedimos? O que nós buscamos? Senão a luz, né? A resistência ao mal, a assistência e os bons conselhos da espiritualidade, né? É isso que nós precisamos, e é isso que nós precisamos buscar, né? Do ponto de vista... Deixa eu ficar caindo assim mesmo, gente, ou eu que não estou sabendo. Deixa eu dar uma segurada aqui. Do ponto de vista moral, essa busca por um amparo da espiritualidade é indispensável. E quando ele diz, ficou quietinho, vou tentar me mexer, mas que eu estava mexendo muito nele aqui, vou me aquietar um pouco. E quando a gente fala pedir, buscar, a gente se reporta em termos morais a essa vontade que temos, né, de buscar Deus, de buscar a religiosidade. E a gente não está falando de religião, nós estamos falando de religiosidade, que é essa coisa aqui de dentro, que é essa ligação com Deus, né? Que essa resistência ao mal, ele nos ensinou no Pai Nosso, né? E nos livrai-nos do mal, nos livre da tentação, porque o mundo está cheio de tentações. E é necessário que oremos para que Ele realmente nos fortaleça. E essa oração é a busca por isso, né? É buscar os bons conselhos. Os espíritos amigos, nossos anjos da guarda, não vão decidir por nós. Mas quando nós os buscamos, nós pedimos, me intua, me dá conselho, faz com que eu veja, faz com que eu sinta. Qual é o caminho que eu preciso ir? Isso vem, né? Então, mas é preciso que isso seja sincero, porque não adianta eu, por exemplo, orar um Pai Nosso, né? Se a gente optar por orar só o Pai Nosso, não só porque ele é grandioso, né?
mas se optar por orar o Pai Nosso, em vez de uma oração do nosso próprio verbo, do nosso próprio coração, da nossa própria fala, mas se não for sincero, não adianta bater nessa porta, ela não vai saber. A oração precisa ser muito sincera, né? Muitas vezes a nossa dor, o nosso choro traz essa sinceridade. Às vezes a gente está passando por um problema tão grande e a gente não chega numa prece e se abre para Jesus, né? É preciso que a gente sinceramente se abra para Ele, né? Se abra para Deus, para a espiritualidade nesse momento. Emmanuel, nessa obra, Busca e Acharás, ele traz ainda algumas reflexões em torno do Evangelho de João, né? E no Caminho, Verdade e Vida também, ele traz assim uma reflexão. O que nós estamos buscando então? Será que a nossa busca tem sido egoísta? Será que a nossa busca tem sido para a solução de problemas mesquinhos? Então eu oro só pela minha família? Então eu deito na minha cama quente, num dia frio e chuvoso, e não penso que lá fora, em várias cidades, em vários estados e em vários países, há pessoas em situação de rua sujeitas às intempéries? Será que a minha oração é aquela que não leva em conta a importância de pedirmos pelos líderes políticos que têm o poder de decisão nas mãos? Como é que eu tenho buscado? Como tem sido essa minha ação de bater a porta, né? Então Emmanuel nos traz essa reflexão. Como tem sido a nossa busca, né? Indispensável que tenhamos esse pensamento, né? Essa preocupação. Uma outra questão que se coloca também, e aí já em vinha de luz, se eu dedico muito tempo ao corpo, né? Nós somos seres fisiológicos. Lógico, nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos fazer coisas porque estamos no mundo, então coisas atinentes ao materialismo também. Não somos hipócritas, e não é isso que Jesus quis dizer na sua fala, e nem os espíritos, né? Mas é uma questão de tempo. Quem gasta seu tempo demasiadamente com as coisas do mundo, a partir de certo momento passa a ter um vazio ou passa a ter uma perturbação de ordem emocional. Algo falta. Né? Nós sentimos sede de Deus em nós, nós sentimos sede de Jesus na nossa vida. E a gente só encontra isso a partir do momento em que se dispõe a agir e a praticar as leis de Deus, né? As leis de Jesus. E como é essa coisa do materialismo? Mas será que eu estou assim? Basta a gente pensar ao se deitar, por exemplo, né? Como ensinou Santo Agostinho para a gente, uma avaliação noturna. Como é que foi meu dia de hoje? Bom, eu acordei, fui trabalhar, tomei café, não deu tempo da prece, e fui, trabalhei, voltei para casa, passei no mercado. Qual foi o tempo que nesse dia nós dedicamos a uma reflexão? Porque buscar para achar é também alimentar o nosso espírito, a nossa mente de coisas positivas. E qual foi o tempo que nós dedicamos a isso? Né? Será que nós não estamos com esse vazio que Emmanuel ressalta em Vinha de Luz? Precisamos refletir, porque aí só nós, só cada um de vocês aqui, e eu própria, porque também a reflexão é minha, só nós sabemos o que vai na nossa alma. Né? Eu já tive a oportunidade de mencionar a Madre Teresa, mas eu não canso de falar dela, assim como de Chico, de tantos outros vultos importantes, né? Espíritos de escola que vieram ao mundo para trazer-nos luz, né? E ela dizia que ela tinha uma angústia,
que ela tinha um vazio. E olha, a Madre Teresa de Calcutá, um espírito de escola. E ela dizia que para ela afastar esse vazio, ela só conseguia fazer isso trabalhando muito. Então ela se dedicava, ela saía pelas ruas de Calcutá, pensando feridas, cuidando de doentes, largava o espaço físico do convento, da igreja, e ia trabalhar pelos pobres, pelos miseráveis, pelos doentes. E ela dizia que isso sim preenchia, mas que quando ela estava sozinha, ela tinha esse vazio, que muitos chamam de angústia, né? E que os psicólogos têm muito a falar sobre isso, porque é um mal também da humanidade, né? Desse momento do mundo de expiação e provas, e que muitas vezes nos leva à depressão. Então precisamos estar atentos. Como está o nosso coração? Como é que está assim o nosso sentimento, né? Será que nós temos esse sentimento de vazio, de perturbação, de sombra? Então é preciso que nos voltemos para buscar algo que não seja só do mundo, do materialismo e do corpo. Também há a reflexão em torno do êxito imediato, né? Nós normalmente buscamos o êxito imediato, nós queremos um resultado rápido, né? Não é assim? E aí a gente busca, nesse mundo aqui, algo que tenha esse retorno rápido para a gente. Então a gente quer uma solução rápida para um problema, a gente quer responder imediatamente a mensagem de WhatsApp, e nesse mundo tecnológico atual, a gente quer toda hora ver ali as mensagens, a gente quer toda hora responder, quem tem Face, quem tem Instagram, quer estar ali antenado 24 horas por dia. E isso nos traz a consequência do mal da atualidade, né? Que é do imediatismo e que é do materialismo. A gente passa a ter uma certa preguiça até, e isso eu me incluo, todos nós que estamos nesse momento de tecnologia avançada, né? Quando a gente vai parar, a gente percebe que está muito antenado nas coisas virtuais, e muitas vezes nem pegamos um livro de página para uma reflexão diária. E uma coisa interessante, nós estamos no mundo, principalmente para quem está aqui novato, né? Os Espíritos nos falam, nós estamos num mundo de expiação e provas, em que o mal ainda é maior que o bem. Nós vamos alcançar, através das vidas sucessivas, com certeza, um mundo de felicidade. Mas nesse momento, no mundo, o mal ainda é maior que o bem. Então, é fácil você alcançar o mal. É fácil a gente optar pelas tentações, optar pelas coisas comuns, pelas coisas que nos levam ao equívoco. Porque essa é a nossa fase de vida. Mas buscar o bem é muito difícil, é mais difícil. Exige de nós um esforço além do que cotidianamente a gente dá. Dizem assim, né? É muito fácil conseguir errar e é muito difícil o acerto, buscar o acerto. Então tem que ficar antenado para isso, né? Vamos tentar avaliar a nossa conduta e pensar que ao bater a porta que a gente quer que abra, se nós não estamos buscando, né, a porta larga. Jesus, né, nos traz isso, né? Fácil é o acesso à porta larga, né? E é difícil alcançar a porta estreita. Então, a porta estreita é a que nos leva efetivamente a encontrar o que a gente precisa espiritualmente falando. Larga é a porta da perdição, né? E a gente sabe disso, é muito fácil. E os espíritos, inclusive, nos sugerem que nós, na nossa conduta diária, no nosso dia a dia,
que a gente busque evitar determinados ambientes que nos conduzam à tentação, à facilidade excessiva, que nos convide à queda. E cada um de nós aqui sabe, né, intimamente, o que me leva muitas vezes à tentação, o que me leva a sucumbir muitas vezes na minha conduta moral. Muitas vezes, hoje, por exemplo, a gente pode dizer, sentar a uma mesa em família, uma família grande, e discutir política é fácil, é uma porta fácil. Mas sair daí é difícil. Porque nós estamos vivendo um momento em que há muita contradição de pensamentos e de ideias. Então, talvez evitar esse tipo de diálogo em meio a um grupo maior para preservar a paz na família ou em meio aos amigos, no grupo religioso muitas vezes, né? Então, às vezes é preciso essa preocupação. Aliás, às vezes não, né? Os Espíritos dizem para a gente ficar antenados, né? Ou seja, o que é que nos causa esse risco? Talvez seja para alguns a bebida, talvez seja para outros um ambiente de muita festa, para outros talvez seja, enfim, a vaidade, o lugar onde o estado de vaidade, de orgulho seja exacerbado. Então a gente precisa avaliar, se autoavaliar e perceber em si qual é o seu calcanhar de Aquiles e aí evitar, né? Os Espíritos nos falam também que nós sempre vamos achar o que nós procuramos. E aí está em caminho verdade e vida, né? Sempre vamos achar o que procuramos. Então, se a gente vai achar o que a gente procura, essa vigilância em relação ao que nós temos procurado é fundamental. Né? O que nós temos procurado? Nós vamos lá e vamos voltar aqui várias vezes, né? Onde estão os nossos tesouros? Né? O Evangelho nos traz isso. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a imagem nem os vermes os comem, porquanto onde estarás o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Isso aqui é muito interessante, porque se a gente acumula determinado tesouro, e aí tesouro em sentido amplo, né, gente? Onde é que está o nosso tesouro? Se o meu tesouro é a família, ali estará o meu coração. Se o meu tesouro são as coisas materiais, e eu luto muito pelas coisas materiais, em detrimento, muitas vezes, das coisas do espírito, meu coração vai estar ali. E a minha queda pode estar também, né? Isso quer dizer que nós não vamos buscar as coisas do mundo gratificantes, né? Passeios, viagens, comprar casa própria, construir talvez, comprar um carro. Não é isso. O que os Espíritos nos trazem, né? O Espírito de verdade do Evangelho, o que Jesus trouxe, o que a espiritualidade prega nas obras paralelas, o que isso quer dizer é que temos que tomar cuidado com o excesso. Tudo em excesso é ruim. E essa avaliação só cabe a cada um de nós, né? Cada um precisa fazer essa autoanálise. E com muito cuidado, porque a nossa tendência é a gente dizer assim, não, eu preciso trocar o carro todo ano. Preciso sim, porque senão ele vai desvalorizar. Né? Não, eu preciso, enfim, de trocar os móveis da casa sempre. Ou eu preciso de uma roupa nova sempre, porque mudou a cor, agora a cor não é essa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba muitas vezes justificando as nossas escolhas de excesso. Então a gente acaba tentando encobrir, vamos dizer assim, as nossas escolhas que não são tão necessárias assim.
Uma outra frase que tem aí nessa obra é: não vos ponhais inquietos pelo dia da manhã, porque o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Em outro momento do Evangelho está: a cada dia basta a sua dor, né? Às vezes a gente fica tão aflito. A ansiedade também é um mal desse século, né? É um mal da atualidade. Muitos de nós somos muito ansiosos, né? E a ansiedade não é aquela ansiedade saudável. Ah, não, eu vou fazer uma prova, eu tenho uma coisa para fazer urgente. Então a gente tem aquela ansiedade salutar que nos faz buscar, lutar, né, positivamente. Não, é a ansiedade em excesso, que muitas vezes não nos deixa equilíbrio, não nos deixa muitas vezes dormir, né? É a preocupação com o que há de vir, sem a confiança de que Deus também provê. E aí não é uma questão de nos acomodar. Ah, não, Deus provê, né? Olhar os pássaros, né? Tem lá no Evangelho, olhar os pássaros. Deus provê, né? A comida, a alimentação dele, etc. Mas não é isso. Nós não vamos ficar sentados esperando que Deus possa nos prover a necessidade. Ele vai com certeza nos trazer a solução na medida em que nós buscarmos, mas há de ser uma confiança ativa. Isso é buscar. E a consequência que tem daí, que decorre disto, é achar. É abrir a porta e é encontrar. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará, né? Essa fala aqui é muito interessante também, porque a gente não pode dizer para alguém: olha, seja caridoso, seja fraterno. Não adianta o governante chegar e estabelecer, né, uma lei com diretriz nesse sentido, porque isso não é algo que vem de fora para dentro, isso é algo que se constrói, né? E é preciso que nós não deixemos que essas leis elas fiquem alheias aos nossos propósitos de vida. A caridade e a fraternidade, para que nós tenhamos esse caminho de buscar o que a gente deseja, essa paz que a gente quer na família, no trabalho, onde quer que seja, é preciso que nós busquemos através dessa construção íntima. Ah, sim, mas como seria essa caridade? A caridade não é só, obviamente, levar aquele quilo que é distribuído na casa, embora seja muito necessário e útil. A caridade, ela passa, já tivemos a oportunidade de fazer uma palestra sobre isso, ela passa por coisas menores. Por você, às vezes, compreender que o outro que vive com você está num momento exacerbado, está em desequilíbrio naquele instante e que você precisa, né, aquietar, né, engolir sapo às vezes naquele momento, para que em outro distante, né, de coração calmo e sereno, a situação possa ser colocada. Isso é caridade, né, com os nossos entes queridos, com os nossos amores. Caridade é também a gente visitar os entes queridos e os idosos e os doentes. O nosso dia a dia é muito corrido. Se nós não atentarmos para essa necessidade, quantas não são as vezes que justificamos indevidamente? Não temos tempo. Não temos tempo para os idosos, não temos tempo para os doentes, né? Quantas não são as vezes? Se nós procuramos a paz, é preciso... Depois eu pego. Se nós procuramos a paz, é preciso que nós auxiliemos os companheiros também, sem absorver-lhes a responsabilidade. Eu achei muito interessante essa parte, sabe? Porque se existe uma coisa que me incomodava, se existe ainda, porque ainda me incomoda. Eu, assim como vocês, né? Esse tema é novo para mim, eu já li outras vezes, mas esse estudo mais profundo eu estou fazendo para vocês e para mim também, né? E se existe uma coisa que me incomoda ainda, é quando eu vou tentar ajudar numa situação de sofrimento do outro e eu acabo achando que eu tenho que assumir aquela responsabilidade.
E eu fico sentimento conflitante, porque eu não consigo dar conta do sofrimento do outro. É muito difícil isso, não sei se vocês já passaram. Claro que todo mundo já passou, né? Às vezes a gente vai visitar um parente, ou vai visitar um amigo, ou vai visitar no trabalho da casa um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, ou vai visitar uma família carente, o que quer que seja, chega lá, a gente vê miséria, vê dor, vê doença, e a gente sai de lá se sentindo impotente. E aqui eles dizem, né, o Emmanuel diz pra gente, auxilia sem absolver a responsabilidade. A gente vai fazer o que puder, mas se a gente não der conta, tudo bem. Nesse trabalho que a gente realiza lá com pessoas em situação de rua, um companheiro veio agregar ao nosso trabalho e a gente sempre aceita de bom grado porque é árdua a tarefa. E aí ele veio, começou a trabalhar com a gente distribui comida na rua, faz a comida e é um grupo ecumênico, inclusive, porque tem, aliás, pessoas de várias religiões. O nosso grupo espírita lá é de quinta-feira, mas tem outros, segunda, terça, quarta, até domingo, entrega comida na rua. E eu não estou falando isso aqui para divulgar, nos autopromover, não, porque tem uma situação muito interessante que vale a pena contar para vocês. Um companheiro entrou nesse grupo e aí ele foi entregar comida com a gente na rua, água, comida, uma coberta no dia frio. E aí ele saiu de lá e falou assim, mas isso que vocês fazem é muito pouco. Eu acho que vocês tinham que promover políticas de promoção de cidadania dessas pessoas em situação de rua, cursos, ambiente para abrigá-los. E aí ele foi narrando, escrevendo uma série de coisas que a gente anseia. E eu me senti muito mal de ouvir aquilo e refletindo, não pelo equívoco depois refletido aí do colega, mas do companheiro, mas entendendo que naquele momento ele não compreendia que o nosso passo é só o de dar comida. Isso não é pequeno, é só entre aspas. Madre Teresa tem uma fala que diz assim, né? Eu sei que o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano seria bem menor sem essa gota. Imaginem essas pessoas sem o alimento noturno, sem a janta, né? Porque já não tem o almoço muitas vezes. Buscar políticas públicas, a gente vai tentar, e tenta, mas é difícil. As portas nem sempre se abrem, mesmo quando a gente bate. Prosseguindo aqui na nossa reflexão, temos quanto tempo ainda? 15? Amar sem exigência é uma busca que eles também nos intuem, né? Nos sugerem, melhor dizendo. Ama sem exigência, porque quando a gente condiciona o nosso amor ao que o outro é, desejando que ele seja aquilo que a gente acha correto, o nosso amor é falho e ele nos decepciona e ele não nos faz feliz. Não é ele o outro, o nosso amor. Nós não ficamos em paz quando a gente condiciona o nosso amor ao que o outro é ou ao que o outro faz. E isso a gente diz aqui que é um direcionamento, uma diretriz dos espíritos para nós. Mas não é o que a gente sabe fazer. A gente ainda anda exigindo, né? Mas essa necessidade de se policiar, nesse buscar a paz, né? Também aspirar à retificação do outro, né? Apressadamente. Quando a gente vive em conjunto, é natural que a gente tente convencer o outro, que o outro tente nos modificar e apontar, olha, isso aí que você está não é legal, né? E é bom, a família existe para isso, no ambiente de amigos também. Mas é preciso que a gente entenda que a gente não vai buscar, não vai conseguir alterar a postura do outro imediatamente. Jesus plantou sementes de árvores cujos frutos ele não colheu naquela oportunidade, mas ele está colhendo hoje ainda, muito tempo depois, né? Então é preciso que, a exemplo do que Jesus fez, nós tenhamos essa noção. Esquecer todo o mal. Todas as vezes que o mal nos acomete, para que nós tenhamos paz,
precisamos buscar o quê? Esquecer esse mal. Porque guardá-lo é nos enfraquecer, é nos desequilibrar. Ter o sentimento de angústia, de tristeza mesmo. Porque a falta de perdão e a falta de vamos dizer assim, dar a volta por cima, a falta de possibilidade de dar-nos causa, é um sofrimento para nós antes de ser para o outro, né? Também não é prudente que nós imponhamos o ideal de felicidade para o outro. Ah, não, ser feliz é isso. Você não me faz feliz, ser feliz é assim. Eu quero ser feliz. Ser feliz não é isso aí que você faz. Ser feliz é dessa forma. O ideal de felicidade para um é diferente do ideal de felicidade para outro. Nesse mundo tecnológico, muitos colocam lá nas redes os momentos felizes, né? Deixam, às vezes, de vivenciar a felicidade para tirar foto e mandar para as redes. Né? A gente sempre comenta isso. Mas o fato é que a felicidade para uns talvez seja passar o domingo em casa, almoçar com a família, deitar e ver um pouco de TV, ler um pouco. Talvez para o outro cônjuge, felicidade seja sair. Vamos sair, vamos andar, você é muito parado ou parada. E aí há um conflito. E aí não há paz nessa busca. Porque a felicidade é diferente de um em relação ao outro. E é preciso que nós respeitemos as diferenças. Né? Seria ceder sempre para o que o outro gosta? Não. É conversar. Olha, eu sei que você gosta disso e eu gosto daquilo. Vamos tentar, né? Agora vamos fazer isso, em outro momento vamos fazer diferente? É mais ou menos assim, né? Inclusive com os filhos, com a família, etc. Em matéria de política, a gente, nesse momento que a gente está vivendo, né? Respeitar a opinião alheia. E aí não estamos falando só de não discutir o tema, não. Estamos falando de até poder ser discutido se a gente encontra liberdade para isso num ambiente em que é salutar, né? Vamos dizer assim, em que há abertura, e que não vai dar, vamos dizer assim, um conflito, mas que você respeite a posição do outro. A gente sempre acha que está certo em tudo, né? E nesse momento de contradição de viés político, por exemplo, eu coloquei aqui a política porque é o exemplo que eu trago desse momento, mas o que os espíritos falam é respeite a opinião alheia, em tudo. Respeite a opinião do outro. Ele tem direito de achar que o vermelho é mais bonito e você pode gostar do azul. Qual é o problema? Né? Isso não é fácil, mas é um desafio nessa busca nossa. Em matéria de fé, dá no mesmo. Como é que eu vou impor o outro a minha fé? Às vezes, numa família, um é espírito do evangélico. Chico era um que dizia que não havia uma religião certa. Havia a caridade, o amor, né? E é assim, é isso que há. Não importa qual é a religião, né? Você não tem que impor a sua fé ao outro. Ai, mas que absurdo! Como pode fazer dessa forma? Como pode crer assim? Né? O espiritismo é absolutamente correto? Nós somos donos da verdade? Por que a gente tem que defender isso? A verdade, ela sempre vai ser ampliada na medida em que o homem evoluir, né? A doutrina espírita, ela é progressiva. Nós vamos descobrindo novas verdades. Todos nós, né? Na medida em que o mundo for evoluindo. E nós também. Aliás, em matéria de fé, né, gente? Se há vários caminhos para tudo na vida, imagine em matéria de fé. Há vários caminhos para Deus. É preciso que a gente pense um pouco nisso. Em termos de bens, essa questão da preocupação ao buscar, da gente levar em conta a nossa finitude. Eu busco essas coisas que a gente gosta, né? Eu busco a casa, nós buscamos, é natural, é um processo natural, salutar. Mas tenhamos cuidado, porque daqui a pouco a gente parte. Isso faz parte da vida. E nós não vamos levar os nossos bens materiais. O que nós vamos levar são os bens da alma.
são os bens imperecíveis da alma. E nessa construção nós precisamos focar. Ao buscar caminhos para a nossa vida, precisamos focar nisso também, e prioritariamente, né? Cuidado com o excesso, é o que os Espíritos dizem e reiteram aqui em várias obras. Uma coisa interessante que eu também achei aqui, assim, eles falam assim, nesse livro mesmo, não sei se é Emmanuel ou André Luiz, porque a obra é dos dois aqui, né? Abstente de falar acerca dos teus obstáculos com familiares ou com entes queridos, especialmente aqueles dos quais dependas. Não é que a gente não vai se abrir sobre a nossa dificuldade, mas às vezes a gente fica falando demais sobre as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. A nossa fala fica uma fala azeda, pesada, sabe? E essa paz no seio familiar não existe. Se a gente busca essa paz, essa harmonia, vamos tentar trazer para o diálogo do nosso cotidiano, não só no seio familiar, vamos fazer do nosso diálogo um diálogo que permeie assuntos serenos também, que nós não levemos o peso das nossas dores para todos. Às vezes a pessoa tem um problema e sai por aí reclamando a 4 cantos. Não é que não vai desabafar com um amigo, com uma pessoa da família, não é isso, né? Mas tenhamos cuidado. Os Espíritos dizem que o nosso problema se agrava na medida em que a gente vai falando dele. Então, cuidado, precisamos ter esse cuidado, né? A cólera também, eles falam muito disso também, né? Em vários momentos aí desse estudo. Porque a cólera ou a raiva, se a gente alcançar, a gente tem dificuldade de equilíbrio depois. E há aí um desmonte, muitas vezes, de algo que a gente demorou muito a construir. Às vezes a gente fica no equilíbrio, tranquilo, né? Passando muitos dias conseguindo um equilíbrio familiar ou no trabalho, onde pode ser mais difícil, não importa onde. E às vezes uma faísca de raiva faz a gente sucumbir. Então, no momento de cólera, né, a gente ter um instante do pensamento, da reflexão, parar para pensar antes que essa cólera ela transborde de nós, né? Meditar, vamos tentar acelerar aqui, meditar, se colocar no lugar do outro, não guardar ressentimento, tentar que a felicidade ela não se dê para a gente fora da consciência tranquila. Às vezes, para a gente ter felicidade, ter coisas, ou ter bens, ou ter qualquer, enfim, o que a gente almeja, a gente passa por caminhos que violam a nossa consciência tranquila. E tudo que viola a nossa consciência tranquila nos traz dano de ordem emocional, né? Então, essa busca pela paz, pela tranquilidade que a gente almeja, ela acaba caindo por terra. Então, fiquemos atentos a isso. Consciência tranquila é efetivamente agir segundo as leis de Deus. Claro que a gente vai errar e é preciso que a gente se compreenda enquanto pessoas falhas ainda, espíritos eternos. Mas errar conscientemente é diferente. Eu sei que ficar com... Estou dando um exemplo qualquer, poderia ser qualquer outro, enfim. Eu sei que, por exemplo, retirar esse objeto dali não é correto porque ele não me pertence, mas eu vou ali e retiro. Eu sei que certa coisa, ainda pequena, ela não é correta segundo as leis dos homens. E óbvio, as leis de Deus, porque as leis dos homens são uma imitação, né, muito falha das leis de Deus. Mas eu faço apesar disso. Por vezes nós criticamos os grandes políticos, olha que absurdo, olha o roubo, olha aí a fraude, né? E às vezes a gente faz uma pequena coisa que é indevida, né? As pequenas coisas, se são falhas, se agridem a nossa consciência, também não são ideais. Também há aqui a importância do contato com a natureza. Não sei se com certeza vocês morando aqui, né? Um banho no mar, por exemplo, né? Eu sou meio gata, aquela água gelada me dá um certo medo e eu costumo correr dela. Mas toda vez que eu consigo entrar, eu saio de lá renovada, né? Assim como o banho de mar, estar na natureza, buscar estar na natureza, andar, né, descalço no chão, na grama,
buscar lugares onde a natureza seja abundante, por aí vai. Isso é uma busca que eles nos recomendam. Evite o pessimismo. O pessimismo está sempre falando coisas negativas, né? Vamos tentar ser otimistas. Claro que não vamos deixar de ser realistas, mas deixar de ser pessimistas. Fugir qualquer forma de violência, qualquer que seja ela. A violência nunca vai nos trazer a paz e a sensação de preenchimento que a gente pretende, que a gente quer. A oração, né, gente? A oração é indispensável para exatamente nos ligar a Deus. Eles falam aqui, inicia o dia esquecendo a infelicidade da véspera. Isso é interessante, né? Quer dizer, começar um dia sem lembrar o que passou. Passou, foi ontem. Acabou. Ai, mas por que eu fiz aquilo? Eu fiz. Paciência. Hoje eu vou fazer diferente. Ah, mas ele fez isso comigo, ou ela fez isso, ou meu Deus, no trabalho. Ontem foi ontem. Hoje vai ser melhor. E assim a gente vai buscando, abrindo portas que vão efetivamente nos levar a caminhos melhores. Esquecer boatos, injúrias, né? Abster-se de entreter assuntos alusivos à delinquência. O trabalho, dizem os espíritos, ele afasta a tentação, afasta as vicissitudes da vida. Então, no momento em que nós estamos fraquejando, né, em alguma questão, trabalho árduo, né? Ambientes em que nos incitem o desequilíbrio, evitemos, como já havíamos falado, servir ao bem, né? Confiança diante da dificuldade. A dificuldade existe, gente, para todos nós. O erro também. Mas precisamos ter confiança. Confiança de que vamos vencer. E vamos efetivamente, né? Nós temos exemplos como de Paulo, né? Paulo de Tarso. Quem leu a obra, Paulo e Estevão, e quem não leu, leia, porque é uma obra fabulosa que conta a história desse homem que iniciou perseguindo cristãos e depois sofreu muito, mas ele sempre buscou a renovação. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele passou fome, ele passou sede, ele foi injustiçado, mas ele continuou a luta e foi um dos grandes seguidores de Jesus, né? Um dos grandes defensores das leis de Jesus e propagador dela aos quatro cantos da época. Nós temos vários exemplos. Zaqueu, por exemplo, que subiu, né, numa árvore porque ele queria muito ver Jesus e era uma multidão, mas ele subiu na árvore e ele conseguiu que Jesus subisse. E Jesus disse que ia comer com ele, e a casa dele foi. E ele distribuiu bens, e ele se esforçou, e ele foi acolhido por Jesus, né? Então ele buscou, ele abriu a porta certa, né? A Madalena, né? Tantas outras. Nós temos Chico Xavier, que tinha um problema gravíssimo de saúde, de visão e de saúde de um modo geral. E ele não parou de trabalhar, incessantemente ele buscou essa ligação com Jesus, essa ligação com Deus. Ele buscou o trabalho como forma de redenção que ele certamente não precisava como nós, né? Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. Primeiro, a de uma pergunta: o que nós estamos buscando? E segundo, busquemos caminhos ideais que não se limitem ao materialismo e à vida fisiológica, que possamos buscar caminhos que nos levem efetivamente a esse preenchimento íntimo de paz e de felicidade que não passam pelas coisas do mundo. É essa mensagem que eu trago, eu espero que tenha sido útil. Muito obrigada. Obrigada, companheira, pelas palavras, pelas reflexões, pelo alerta, né? E que nós prestemos atenção às portas que nós estamos batendo no nosso dia a dia, né? Na nossa caminhada.
Vou dar os recadinhos da noite, então. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, teremos a palestra Jesus e Revolução, do livro Jesus e Atualidade, é o capítulo 13, pelas companheiras Dedé e Amã. Isso sexta, às 19 horas. Na próxima quarta, às 20 horas, receberemos José Benedito de Figueiredo. Ele vai nos falar sobre a felicidade não é deste mundo. Aqueles companheiros que fizeram uma conversa fraterna na semana passada, ao final da reunião, podem procurar o Ian ali no finalzinho do salão para pegar a resposta. Tá? Eu acho que são esses os avisos da noite. Nós agora vamos fazer então a nossa prece de encerramento, e aqueles irmãos que desejarem ficar para o trabalho do passe podem continuar nos seus lugares, que serão conduzidos para a sala de passe. A dirigente do passe essa noite é a Vanessa, e os palestrantes Augusto, Adriana, Ian, Flávio, João e Solange. Passista, né? Passista. Foi o quê? Palestrante. Desculpa, os passistas. Eles peço também que os companheiros que nos acompanharam pelo Facebook tenham também uma boa noite.